Olá, eu sou o professor Marcos e hoje eu estou aqui para mais uma aula de matemática. Nessa aula de hoje eu vou falar de dízimas periódicas. Já já! Certo. Deixa eu começar falando dessas três frações aqui. Bom, a gente sabe que uma fração ela é uma divisão, né? Ela é uma razão. Então, aqui eu tenho 9 dividido por 2, 1 dividido por 3, 8 dividido por 11. Eu vou fazer essas divisões para ver qual que é a forma decimal dessas frações, tá? Então, eu vou começar dividindo 9 por 2. Então, para a gente fazer de cabeça, né? 9 dividido por 2 dá 4,5. 4,5, tá? 1 dividido por 3, deixa eu montar aqui, ó. 1 dividido por 3. 1 é menor do que 3, então essa divisão eu tenho que começar fazendo 3 vezes 0, que vai dar 0. 1 menos 0 vai dar 1. Para continuar essa conta, preciso acrescentar um 0. E como não tem mais ninguém aqui para abaixar, eu acrescentei um 0. Aqui eu acrescento uma vírgula. 3 vezes 3, 9. 10 menos 9, 1. Vou ter que acrescentar outro 0. 3 vezes 3, 9. E assim sucessivamente. Ou seja, o resultado dessa divisão é 0,3333, infinitamente, ok? Para terminar, deixa eu fazer essa aqui, ó, 8 dividido por 11. Também tenho que começar fazendo 8 vezes 0, ó, que vai dar 0, vai sobrar 8, um 0 e uma vírgula. 8 vezes quanto chega mais perto de 80, vai ser 11 vezes 7, né? Que dá 77, sobra 3. Acrescentando um 0 aqui, 11 vezes 2, 22, sobra 8. E eu vou obter novamente o 80, né? Isso quer dizer que aqui vai dar 7, depois vai dar 2, e vai ficar repetindo isso, ó. Vai ficar 0,727272. Então, quando a gente tem uma fração de números inteiros, a gente tem duas opções como representação decimal. Ou vai ser uma representação decimal finita, 4,5, isso aqui acaba. Ou vai ser uma representação decimal infinita, só que ela vai ser infinita e periódica. O que isso quer dizer? Em algum momento, alguma quantidade de números vai se repetir. Por exemplo, nesse aqui ele repete 3, 3, 3, 3. Nesse aqui ele repete 7, 2, 7, 2, 7, 2. Então, isso são dízimas periódicas, tá? O quociente tem a parte decimal infinita. O quociente é o resultado da divisão aqui, né? E periódica, ou seja, em algum momento ele começa a se repetir. Então, nessa aqui, por exemplo, o período. O que é o período? É o que se repete. Nesse caso é o 3 que se repete, né? Nessa aqui, ó, o período é 72, que é o que se repete, ok? Mais uns exemplos aqui. Nessa aqui, por exemplo, ó, o período aqui é 41. Observem que quem se repete aqui é o 41. Então, o período nessa, ó, é 41. Mas e esse 3? Nesse caso, quando a gente tem algum número ou alguns números antes do período, a gente chama esse cara aqui, ó, de antiperíodo. Antiperíodo. Então, o antiperíodo aqui é 3. Então, essa aqui aparece mais uma coisinha, né? Quando a gente tem esse risquinho aqui, ó, quer dizer que esse 4 se repete, tá? Esse número 63,174 é a mesma coisa que 63,17444. Para eu não ter que ficar escrevendo 4, eu posso simplesmente colocar um risquinho, tá? Nessa aqui, eu não vou escrever, tá? Mas o período é 4 e o antiperíodo é o 17, tá? E essa última, ó, observe que agora o tracinho está em cima do 18. Então, esse número aqui, ó, ele é 0,18, 18 e assim sucessivamente. O período é 18 e também não tem antiperíodo nessa aqui, tá? Bom, tem uma outra dúvida que surge, que é quanto que eu sei se vai gerar uma dízima periódica ou não. Tem uma estratégia que é o seguinte, ó, se o denominador for 2, uma potência de 2, uma potência de 5 ou combinação das duas, não vai gerar dízima periódica. Então, por exemplo, eu sei que 12 dividido por 625 não vai gerar uma dízima periódica, porque o 625 é uma potência de 5. Agora, quando o denominador não for nenhuma dessas três coisas que eu falei, né, 2, 5 ou combinação entre eles,
pode gerar uma dízima periódica. Pode ser que não também, né? Por exemplo, essa aqui dividido por 3 deu dízima periódica. Mas se fosse 18 por 3, isso não daria dízima periódica, porque não é uma divisão exata. Mas se não for uma divisão exata, aí vai gerar sim uma dízima periódica. Ok? Na próxima aula, eu vou falar de fração geratriz, que é, digamos, o caminho inverso. Eu tenho uma dízima periódica e eu quero descobrir qual é a fração que gera essa dízima periódica. Fiquem atentos. Para a aula de hoje era isso. Como eu sempre digo, pratiquem o máximo que vocês puderem, pois é assim que a gente evolui em matemática. Bons estudos e até a próxima!